O sol castigava o pátio do 23º Batalhão de Infantaria, enquanto centenas de soldados permaneciam em posição de sentido perfeita. Nem mesmo uma gota de suor ousava deslizar pelos rostos impassíveis. A banda militar executava o hino nacional com precisão matemática, cada nota amplificando a solenidade da cerimônia anual de condecorações. No palanque ornamentado com a bandeira nacional, o general Augusto Mendonça observava suas tropas com olhos que pareciam radiografar cada imperfeição. Alto, imponente, com cabelos grisalhos meticulosamente aparados e um peito coberto de medalhas que contavam histórias de bravura que nenhum subordinado ousava questionar. Como o aço, pensavam os soldados, inflexível e frio. Ao seu lado, destacando-se entre os oficiais de alta patente pelo vestido azul marinho elegante, em vez da farda, Laura Mendonça consultava discretamente o relógio. Formada em História Militar pela USP, doutorada em Cambridge, fluente em 5 idiomas e completamente entediada com aquela demonstração excessiva de testosterona institucionalizada. Próximo condecorado, anunciou o mestre de cerimônias, Tenente Ricardo Soares, por bravura excepcional na Operação Águia Dourada. A câmera de transmissão interna focou no rosto de Ricardo, maxilar definido, olhos verdes determinados e um sorriso contido que traía sua origem humilde. Aquele não era o rosto típico dos oficiais oriundos das famílias tradicionais militares. Era o rosto de alguém que conquistou cada centímetro do caminho até ali. Laura ergueu os olhos, subitamente interessada. Interessante, pensou, estudando-o como faria com um artefato histórico raro. Ricardo avançou em passos perfeitamente calculados. A fileira de soldados abriu-se como o mar vermelho. Ele subiu os degraus do palanque com precisão, mas ao fazer a continência, um cadarço desamarrado, um tropeço quase imperceptível, a bandeira nacional arrancada do suporte, o silêncio absoluto. O tecido verde-amarelo pareceu flutuar em câmera lenta antes de cobrir completamente o general Mendonça, transformando-o numa improvável múmia patriótica. Miserável incompetente, sussurrou o general baixo o suficiente para não ser captado pelos microfones, alto o suficiente para Ricardo sentir como se cada letra fosse uma bala. Laura cobriu a boca, mas não conseguiu conter totalmente o riso. Arquivos históricos? Isso é punição de novato, não de tenente condecorado, protestou Ricardo ao capitão Oliveira, seu superior imediato, horas depois no corredor administrativo. Considere-se com sorte, Soares. O general queria te mandar para catalogar latrinas em Fernando de Noronha. Oliveira suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Além disso, não é qualquer arquivo. É o projeto especial de preservação da memória militar, coordenado pela própria filha dele. Ricardo engoliu em seco. A doutora Mendonça, a que deu risada da minha desgraça na frente do batalhão inteiro. Essa mesma. Dizem que ela tem um QI maior que todo o alto comando junto e um gênio pior que o do pai. Oliveira deu tapinhas no ombro de Ricardo. Boa sorte, filho. Vai precisar. O subsolo do quartel contrastava dramaticamente com o brilho e ordem da superfície. Prateleiras antigas vergavam sob o peso de caixas empoeiradas. O ar-condicionado industrial zunia como se estivesse em seus estertores finais. E lá estava ela, debruçada sobre uma mesa antiga, os cabelos castanhos presos num coque desalinhado, óculos de leitura na ponta do nariz, completamente absorta em documentos amarelados. Ricardo pigarreou. Doutora Mendonça? Tenente Ricardo Soares designado para substituir o incompetente que catalogou a Guerra do Paraguai junto com a Guerra dos Farrapos, ela completou sem erguer os olhos. Sei quem você é, Tenente Derruba Bandeiras. Prefiro o Tenente Soares, se não se importa, ele respondeu mantendo o tom profissional que mascarava o desconforto. Laura finalmente ergueu o olhar, estudando-o com uma curiosidade clínica. Fascínio histórico. A necessidade masculina de controlar como é percebido pelos outros, especialmente quando sua autoridade é ameaçada. Ela sorriu levemente. Compreensível, mas desnecessário. Estamos entre historiadores aqui, tenente.
Nós documentamos os desastres, não os julgamos. Ela apontou para uma pilha colossal de caixas, correspondências da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Preciso que sejam organizadas cronologicamente, digitalizadas e indexadas por batalhão, missão e localização. Ricardo olhou para a montanha de documentos. Quanto tempo tenho? Ontem seria ótimo. Laura voltou aos seus papéis. Mas sou realista. Uma semana deve ser suficiente. Uma semana? Isso é trabalho para uma equipe inteira durante um mês. Laura ergueu uma sobrancelha. Sinta-se à vontade para solicitar ao meu pai uma prorrogação de prazo. Tenho certeza que ele seria extremamente compreensivo, considerando as circunstâncias. Ricardo respirou fundo, contando até 10 mentalmente. Serei eficiente. Disso não tenho dúvidas, tenente. Afinal, ela sorriu. Você parece ter talento especial para derrubar estruturas estabelecidas. 3 dias depois, Ricardo movimentava-se pelo arquivo com a familiaridade de um veterano. Havia estabelecido um sistema eficiente de catalogação e digitava com velocidade impressionante no computador antigo destinado ao projeto. O 6º Regimento não poderia estar em Monte Castelo nessa data, ele murmurou, comparando documentos. Laura, que trabalhava silenciosamente do outro lado da sala, ergueu a cabeça. O que disse? Essas cartas. Ricardo apontou para 2 conjuntos de documentos. Segundo o relatório oficial, o 6º Regimento estava em Monte Castelo, em 23 de fevereiro de 1945, mas estas cartas do sargento Meireles foram enviadas de Montese na mesma data. Laura aproximou-se rapidamente, inclinando-se sobre a mesa de Ricardo. O perfume suave de livros antigos e lavanda invadiu seu espaço. Impossível. A documentação oficial foi reescrita depois, Ricardo completou, apontando para as datas nos carimbos. Veja os registros de comunicação. O 6º foi deslocado secretamente para reforçar a linha em Montese, mas os registros foram modificados para parecer que estavam todos concentrados no ataque principal. Laura examinou os documentos com crescente entusiasmo. Isso muda toda a narrativa da participação brasileira. Como você percebeu essa discrepância? Ricardo deu de ombros. Meu avô estava lá. Ele sempre contava histórias que não batiam com os livros de história. O olhar de Laura mudou, uma nova apreciação se formando. Você tem olho para detalhes históricos, tenente. Impressionante. Para um troglodita que derruba bandeiras, você quer dizer? Laura corou levemente. Touché. Talvez eu tenha sido precipitada em meu julgamento. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, quebrado pelo som da porta abrindo. O Major Vitor Campos entrou, uniforme impecável, postura intimidadora e um sorriso que não alcançava os olhos frios. Laura, querida, seu pai está perguntando por que você não atende o celular. Querida, a palavra pairou no ar como fumaça tóxica. Laura endireitou-se imediatamente, afastando-se de Ricardo. Meu celular não funciona aqui embaixo, Vitor. Você sabe disso. Mesmo assim, o olhar de Vitor deslizou para Ricardo, analisando-o de cima a baixo com desdém mal disfarçado. O general não aprecia quando você se perde entre os mortos mais do que convive com os vivos. Diga ao meu pai que estarei pronta para o jantar. Laura respondeu, voltando à sua mesa. Estamos no meio de uma descoberta importante. Estamos? Vitor repetiu, enfatizando o plural com ironia cortante. Fascinante como o tenente Soares encontrou tempo para descobertas em meio à sua punição. Ricardo permaneceu em silêncio, sustentando o olhar do superior com calma exterior que mascarava a tensão. Major Campos, interveio Laura. O tenente identificou uma discrepância significativa nos registros da FEB que pode reescrever parte da história militar brasileira. Isso merece reconhecimento, não escárnio. Claro, claro, Vitor acenou displicentemente. Nosso herói acidental continua surpreendendo a todos, consultou o relógio. Não se atrase para o jantar, Laura. Sua mãe preparou aquele salmão que você adora. Voltou-se para Ricardo. Continue com o bom trabalho, tenente. Impressionante como transformou sua desgraça em oportunidade. A porta fechou-se atrás dele com um estrondo levemente excessivo.
Namorado? Perguntou Ricardo depois de alguns segundos de silêncio pesado. Pior. Laura suspirou. Pretendente aprovado pelo alto comando familiar. Ah, Ricardo voltou aos documentos. Ele parece adequado. Adequado? Laura soltou uma risada amarga. Sim, como uma bota militarmente polida é adequada. Rígida, previsível e desconfortável. O sistema de ar-condicionado escolheu aquele momento para emitir um ruído estranho e começar a gotejar sobre uma das mesas. Ricardo correu para proteger os documentos. Precisamos desligá-lo antes que alague todo o arquivo, disse Laura, procurando o controle remoto. Onde está? Eu sempre deixo... Ali. Ricardo apontou para uma prateleira alta. Vou pegar. Ele esticou-se, alcançando o controle, mas ao apertar o que parecia ser o botão de desligar, as luzes começaram a piscar e um alarme soou. Esse não é o controle do ar-condicionado, gritou Laura sobre o barulho. É o controle do... Os sprinklers de incêndio explodiram em vida, chovendo sobre toda a sala. Sistema de emergência contra incêndio, completou ela, já encharcada. Ricardo ficou paralisado, gotejando, segurando o controle inútil enquanto a água destruía potencialmente meses de trabalho. Para sua surpresa, Laura começou a rir. Não uma risada educada ou contida, mas uma gargalhada genuína que sacudia seus ombros. Sua cara! Ela exclamou entre risos. Parece que você acabou de ser informado que vai ser fuzilado ao amanhecer. A porta abriu-se violentamente e 3 soldados da segurança invadiram o local, armas em punho. Falso alarme. Laura ergueu as mãos, ainda rindo. O tenente Soares estava apenas demonstrando como não operar equipamentos de emergência. 3 horas depois, encharcados, exaustos, mas tendo salvado a maioria dos documentos, Laura e Ricardo sentaram-se no chão do arquivo, compartilhando o jantar que ele improvisou na cozinha do quartel. Sanduíches, café forte e biscoitos encontrados na despensa. Como alguém que incendiou acidentalmente a barraca dos oficiais durante um treinamento no Pantanal, Laura mordiscou seu sanduíche. Não posso julgar sua pequena inundação. Você? Incendiou uma barraca? Ricardo quase engasgou com o café. Para minha defesa, eu tinha 15 anos e estava visitando meu pai durante as férias. Ela sorriu com a lembrança. Aparentemente, lanternas e tecido militar ultra-inflamável não combinam. O riso de Ricardo ecoou no arquivo vazio. Consigo imaginar a cara do seu pai. Foi épico. Ele ficou tão vermelho que achei que teria um aneurisma. Laura suspirou. Era mais fácil naquela época. Ele era apenas o coronel Mendonça, não a lenda militar temida por toda a força. Difícil crescer à sombra de uma lenda, imagino. Impossível, na verdade. Laura encarou sua xícara. Você não faz ideia da pressão. Todo mundo espera que você seja excepcional o tempo todo. Qualquer erro é amplificado por 1000. É como viver dentro de uma vitrine, sendo julgada constantemente. Por isso, o doutorado, a carreira acadêmica. Tentativa desesperada de ter meu próprio caminho. Ela deu de ombros. Mas mesmo assim sou sempre a filha do general, nunca apenas Laura. Ricardo assentiu, compreensivo. Entendo mais do que você imagina. Quando você vem de baixo, como eu, carrega o peso das expectativas de todos que ficaram para trás. O herói do bairro? Algo assim. Ele sorriu melancolicamente. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Era a segurança de um banco. Foi morto em um assalto. Virei o homem da casa da noite para o dia. Sinto muito, murmurou Laura. Ele sempre quis ser militar, mas nunca teve oportunidade. Entrei no exército por ele. Ricardo hesitou. Mas se fosse seguir meu próprio sonho, o que seria? Promete não rir? Quando ela assentiu, ele confessou. Seria chefe. Tenho uma paixão absurda por gastronomia. Aos domingos testo receitas novas para os vizinhos do bairro onde cresci. Laura o encarou por um longo momento. Por isso, o sanduíche tem um gosto tão... diferente? Maionese caseira com ervas frescas que cultivo no meu apartamento. Ele admitiu um pouco envergonhado. É incrível. Ela sorriu.
Você deveria seguir esse sonho. Um dia, talvez, depois de cumprir a promessa que fiz ao meu pai. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente, cheio de possibilidades não ditas. Laura sentou-se mais perto, olhando para os documentos ainda espalhados. Sabe o que é estranho? Ela murmurou. Organizar estas cartas de soldados que morreram há décadas, percebo como eles também viviam presos, em expectativas que não eram deles. Guerras que não escolheram, sonhos interrompidos pela história com H maiúsculo. E mesmo assim, encontraram momentos como este. Ricardo apontou para uma carta aberta. Olhe este sargento escrevendo para a noiva sobre as estrelas na Itália. Laura aproximou-se para ler, seus rostos quase se tocando. É lindo. Ricardo virou-se ligeiramente, seus olhos encontrando os dela. Laura, A porta do arquivo abriu-se abruptamente. O segurança noturno entrou com sua lanterna. Doutora Mendonça, ainda aqui? Seu pai ligou para a segurança preocupado. O momento quebrou-se como cristal. Obrigada, Sargento Silva, já estamos de saída. Laura levantou-se rapidamente, ajeitando as roupas ainda úmidas. Continuamos amanhã, tenente. Ricardo assentiu, reunindo os restos do jantar improvisado. Claro, doutora. Amanhã. A festa do Dia do Exército transformou o austero quartel em um salão de baile improvável. Oficiais em uniformes de gala escoltavam esposas elegantes, enquanto a orquestra militar executava valsas clássicas com precisão militar. Ricardo, em seu uniforme de gala impecavelmente ajustado, observava Laura do outro lado do salão. Ela usava um vestido verde esmeralda que contrastava magnificamente com os tons neutros predominantes. Sorria educadamente para oficiais idosos, mas seus olhos constantemente buscavam outra direção, até encontrarem os dele. Admirando a vista, tenente. A voz do sargento Oliveira surgiu ao seu lado, oferecendo uma taça de champanhe. Apenas respeitando a hierarquia, senhor. Ricardo aceitou a bebida. Claro, Oliveira sorriu. Como vai o trabalho no arquivo? Produtivo. A doutora Mendonça é extraordinariamente competente. E extraordinariamente fora do seu alcance, filho. O velho sargento seguiu seu olhar. Há fronteiras que não devemos cruzar, mesmo sendo bons soldados. Ricardo bebeu um gole, sem responder. Tenente Soares, a voz do general Mendonça cortou a conversa como uma ordem de ataque. Uma palavra. Ricardo entregou a taça ao sargento e seguiu o general até um canto mais reservado. Minha filha menciona seu nome com frequência nos últimos dias, disse o general sem preâmbulos. Aparentemente você demonstrou alguma competência no arquivo. Apenas cumpro meu dever, senhor. Dever. O general repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Sabe o que é dever, Soares? É colocar a instituição acima dos desejos pessoais. É sacrificar-se pelo bem maior. Seus olhos perfuraram Ricardo. Minha filha tem um futuro brilhante pela frente. Um futuro cuidadosamente planejado. Compreendo perfeitamente, general. Ótimo, porque seria uma pena desperdiçar seu potencial. Ouvi dizer que você tem qualidades de liderança excepcionais. O general sorriu sem alegria. Estou considerando uma promoção para comandar o destacamento em Tabatinga, fronteira com a Colômbia, região desafiadora. A ameaça velada pairou entre eles como fumaça. Uma honra ser considerado, senhor. O general assentiu, satisfeito. Agora vá dançar, é uma festa afinal. Ricardo voltou ao salão principal, onde a orquestra iniciava uma nova música. Sem pensar duas vezes, atravessou o espaço diretamente até Laura. Concede-me esta dança, doutora. Laura ergueu uma sobrancelha. Ousado, tenente. Meu pai acabou de te ameaçar de exílio eterno? Como adivinhou? Experiência. Ela sorriu, tomando sua mão estendida. Vale o risco. Eles deslizaram para a pista, assumindo a posição formal da valsa, mantendo a distância respeitosa exigida pelo ambiente. Mas mesmo assim, Ricardo sentia como se todo o oxigênio do salão tivesse sido substituído por eletricidade pura. Descobri mais sobre aquelas cartas de Montese, Laura comentou enquanto rodopiavam. Você estava certo. Aquela unidade foi usada como distração enquanto o ataque principal se preparava. Sacrificados pela estratégia maior,
como muitas coisas na vida militar. Seus olhos encontraram os dele com intensidade nova. Sempre o sacrifício pessoal pelo bem maior, sempre a estratégia acima dos sentimentos. A música intensificou-se, e Ricardo, num impulso calculado, executou uma volta elegante que aproximou seus corpos momentaneamente. Nem sempre, ele murmurou. Às vezes, a melhor estratégia é seguir o coração. Laura inclinou-se ligeiramente, seus lábios próximos ao ouvido dele. Na próxima quinta, depois do expediente, tem uma exposição sobre as enfermeiras da FEB no Museu Militar. Ninguém do quartel vai. Encontre-me lá. O sorriso de Ricardo iluminou seu rosto inteiro, mas durou apenas um instante. O general Mendonça surgiu na borda da pista, com o Major Vítor ao seu lado. Um movimento sutil de mão, e a música parou abruptamente. Atenção, por favor! A voz do general ressoou pelo salão. Aproveito esta celebração da nossa gloriosa instituição para compartilhar uma notícia pessoal. O silêncio foi imediato e absoluto. É com imenso orgulho que anuncio o noivado de minha filha, doutora Laura Mendonça, com o exemplar Major Vítor Campos, que acaba de ser indicado para a promoção a tenente-coronel. Aplausos educados preencheram o ambiente enquanto Vítor avançava, tomando a mão de Laura da de Ricardo com um sorriso vitorioso. Obrigado, tenente, disse ele, baixo o suficiente para apenas Ricardo ouvir. Eu assumo daqui. Ricardo permaneceu imóvel no centro da pista, enquanto o casal recém-anunciado recebia cumprimentos. Por um instante fugaz, os olhos de Laura encontraram os seus, uma mistura de resignação, desculpas e algo mais que ele não conseguiu identificar. O sargento Oliveira aproximou-se, oferecendo discretamente um copo de uísque. Beba isso, filho. A noite vai ser longa. Ricardo aceitou a bebida, esvaziando-a num único gole. Sabe o que dizem sobre amores impossíveis, tenente? Murmurou o velho sargento. O quê? São os únicos pelos quais vale a pena lutar. O Morro do Condor erguia-se como uma sentinela imponente sobre o campo de treinamento. Nuvens pesadas acumulavam-se no horizonte, prometendo uma tempestade que os meteorologistas do Exército classificaram como potencialmente problemática, um eufemismo militar para apocalíptica. Ricardo ajustou o equipamento de comunicação, verificando cada conexão 2 vezes. Nas 2 semanas desde o anúncio do noivado de Laura, ele havia se tornado a personificação da eficiência profissional. Chegava primeiro, saía por último, emitia apenas monossílabos quando questionado diretamente. O tenente Soares havia sido substituído por um autômato em uniforme camuflado. Códigos de emergência verificados, sistema de localização operacional. Equipamentos de sobrevivência completos. Ele relatou ao capitão Oliveira, que observava a preparação com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Soares, o capitão murmurou, afastando-se dos outros oficiais. Ainda dá tempo de solicitar dispensa médica. Estou em perfeitas condições, senhor. Seu corpo, talvez. Mas esse olhar de cachorro abandonado na chuva não engana ninguém. Oliveira baixou ainda mais a voz. 3 dias nas montanhas com ela e o noivo dela. É automutilação psicológica. Com todo respeito, senhor, é apenas mais uma missão. Oliveira balançou a cabeça. Você é um péssimo mentiroso, filho. Essa é sua pior qualidade e sua melhor virtude. O rugido de um jipe interrompeu a conversa. O veículo estacionou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira. Major Vítor desceu primeiro, impecável no uniforme de campo, como se posasse para um pôster de recrutamento. Em seguida, Laura, carregando uma mochila visivelmente pesada demais para seu porte. Tenente, Vítor acenou com superioridade estudada. Presumo que tudo esteja pronto para nosso exercício? Sim, senhor. Aguardando apenas a confirmação meteorológica para a decolagem do helicóptero. Vítor sorriu, aquele mesmo sorriso que não alcançava os olhos. O tempo segurará. Tenho contatos no departamento meteorológico. Virou-se para Laura. Querida, tem certeza que precisa carregar tudo isso? É apenas um exercício de reconhecimento histórico. Documentos originais da Guerra do Paraguai
não se digitalizam sozinhos, Vitor. Laura ajustou a mochila, evitando olhar para Ricardo. E as ruínas da fortaleza de Dourados têm registros topográficos que precisam ser verificados in loco. Vitor revirou os olhos, dirigindo-se a Ricardo como se compartilhassem uma piada interna sobre a obstinação feminina. Você acredita? Nossa lua de mel provavelmente será em alguma trincheira da Primeira Guerra. Ricardo manteve a expressão profissional. A doutora Mendonça é reconhecida internacionalmente por sua dedicação acadêmica. É admirável. Laura levantou os olhos pela primeira vez, encontrando momentaneamente o olhar de Ricardo antes de desviar rapidamente. Admirável, sim. Vitor perdeu o sorriso. Mas preocupante quando interfere com prioridades mais importantes. Falando nisso, Soares, ajude a doutora com o equipamento. Vou verificar o ponto de extração com o piloto. Quando Vitor afastou-se, Ricardo aproximou-se para pegar a mochila de Laura. Posso carregar sozinha, ela disse, ainda sem olhá-lo diretamente. Não duvido, mas são ordens do Major Campos. Laura entregou a mochila com um suspiro. Ricardo, sobre o baile. Não há necessidade de explicações, doutora. Sua vida pessoal não me diz respeito. Aquilo não foi... O rugido do helicóptero abafou o restante da frase. Vitor reapareceu gesticulando para que embarcassem imediatamente. Tempestade adiantou. Precisamos decolar agora, ou só saímos daqui em 3 dias. Ricardo lançou um último olhar para o capitão Oliveira, que fez um gesto de impotência, antes de correr para o helicóptero, carregando o equipamento de Laura junto com o seu. O helicóptero sacudia violentamente, lutando contra ventos cada vez mais fortes. Através da janela, Ricardo observava as nuvens escuras engolindo a paisagem como uma maré negra. Deveríamos voltar, gritou para o piloto por cima do ruído ensurdecedor. Condições estão piorando. Ordens do major, respondeu o piloto. Ele insiste que podemos alcançar o posto avançado antes do pior da tempestade. Ricardo virou-se para Vitor, que examinava o mapa com aparente despreocupação. Major, com todo respeito, é imprudente continuar. Estamos entrando em uma célula de tempestade. Está questionando minhas ordens, tenente. Vitor nem levantou os olhos do mapa. Laura, presa entre eles, intercedeu. Vitor, talvez devêssemos ouvir o Ricardo. Ele tem experiência em operações na selva. Realmente. Vitor dobrou o mapa lentamente. E agora também é Ricardo, não Tenente Soares. Interessante essa intimidade profissional. Antes que Laura pudesse responder, um estrondo metálico sacudiu a aeronave, seguido pela luz vermelha de emergência. Sistema hidráulico comprometido, gritou o piloto. Precisamos fazer um pouso de emergência. Os minutos seguintes foram um borrão de gritos, ordens contraditórias e o rugido da tempestade. O helicóptero descia em espiral, perdendo altitude rapidamente, enquanto o piloto lutava pelo controle. Ricardo agarrou Laura instintivamente, protegendo-a com seu corpo, enquanto o helicóptero atingia as copas das árvores, quicando violentamente antes de deslizar por uma encosta lamacenta. O silêncio que se seguiu ao impacto pareceu irreal depois do caos. Ricardo sentiu o peso de Laura contra seu peito, respiração ofegante. Você está ferida? Ele perguntou, afastando-se para examiná-la. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Estou bem. Vitor? O major gemia ao lado, segurando o braço. Acho que quebrei o pulso, maldito piloto. Ricardo moveu-se para o cockpit. O piloto estava consciente, mas uma ferida na testa sangrava abundantemente. Consegue me ouvir, Tenente Gomes? Sim, senhor. Desculpe o pouso. Não foi meu melhor. Considerando as circunstâncias, foi milagroso. Ricardo examinou rapidamente o painel. Rádio? Frito, junto com quase todos os sistemas. Ricardo verificou o GPS portátil. Estamos a aproximadamente 30 quilômetros do ponto de extração planejado. Se ainda tivéssemos dado meia volta quando sugeri, Vitor acusou, nada disso teria acontecido. Ricardo ignorou a provocação, verificando o equipamento de sobrevivência. Temos suprimentos para 3 dias, kit médico completo
e equipamento de sinalização. O protocolo padrão é permanecer próximo ao local do acidente para facilitar resgate. Laura, já recuperada do choque inicial, inspecionava a área através da porta danificada. Não podemos ficar aqui. A encosta está cedendo com a chuva. Em poucas horas, este helicóptero pode virar um submarino no meio daquele charco. Ela está certa, confirmou o piloto. Este terreno é instável durante tempestades. Vitor levantou-se, ainda segurando o braço ferido. Ótimo, seguiremos a pé até o posto avançado. Com todo respeito, senhor, Ricardo interveio. O posto avançado foi o plano original. Teríamos melhor chance aguardando o resgate no ponto mais alto disponível. Está contestando minhas ordens novamente, tenente? Vitor aproximou-se ameaçador. Estou sugerindo a estratégia com maior probabilidade de sobrevivência, major. Ricardo manteve-se firme. Laura colocou-se entre eles. O piloto precisa de atendimento imediato. Sua ferida na cabeça é séria. Ricardo avaliou a situação rapidamente. Tenente Gomes não tem condição de caminhar 30 quilômetros em terreno acidentado durante uma tempestade. Alguém precisa ficar com ele. Eu fico, ofereceu-se Laura. Negativo, responderam Ricardo e Vitor em uníssono. Vitor ficará com o piloto, decidiu Ricardo. Com o pulso quebrado, será mais um problema que ajuda na travessia. Doutora Mendonça e eu buscaremos ajuda. De jeito nenhum, protestou Vitor. Não vou deixar Laura sozinha com você nessa selva. Não estou pedindo sua permissão, major. Laura interveio, surpreendendo a todos com o tom autoritário. Como civil designada para esta missão, tenho autonomia para decidir. O plano do tenente Soares é logicamente superior e aumenta as chances de sobrevivência de todos. Ficaremos em contato pelo rádio portátil. O olhar que Vitor lançou para Ricardo prometia retaliações futuras, mas diante da lógica irrefutável e da determinação de Laura, ele não teve escolha senão concordar. A chuva caía em cortinas densas, transformando a trilha em um rio lamacento. Ricardo e Laura avançavam lentamente, usando galhos como apoio para não escorregarem nas encostas íngremes. Precisamos encontrar abrigo antes do anoitecer, gritou Ricardo por cima do rugido da tempestade. A temperatura vai cair drasticamente. Laura assentiu, puxando a capa de chuva encharcada mais apertada ao redor do corpo. Apesar do esforço para parecer forte, Ricardo notou que ela tremia. Há um posto de vigilância abandonado a cerca de 2 quilômetros daqui, ele informou, consultando o mapa protegido em um estojo à prova d'água. Era usado durante operações contra contrabando na década de 90. Como sabe disso? Não está nos mapas oficiais. Ricardo permitiu-se um meio sorriso. Alguns de nós, plebeus militares, também lemos história, doutora. Laura devolveu o sorriso, a primeira interação genuína entre eles desde o baile. Touché, tenente. À medida que avançavam, a vegetação tornava-se mais densa, forçando-os a abrir caminho com facões. O som da chuva era ensurdecedor, mas ainda assim Ricardo percebeu quando Laura ficou subitamente silenciosa. Está tudo bem? Perguntou, voltando-se para ela. Laura estava pálida, segurando o ombro. Acho que bati mais forte do que imaginei durante o pouso. Ricardo aproximou-se, examinando cuidadosamente. Precisamos parar e verificar isso. Pode ser uma luxação. Não podemos parar. Temos que chegar ao posto antes do anoitecer. Se continuar forçando um ombro luxado, o dano pode ser permanente. Como comandante desta missão, estou ordenando uma pausa. Laura revirou os olhos. Sempre tão dramático. Certo, comandante, uma pausa rápida. Encontraram relativo abrigo sob uma formação rochosa. Ricardo ajudou Laura a remover a parte superior da jaqueta para examinar o ombro. Vai doer, ele avisou, posicionando as mãos. Já sobrevivi a jantares com generais de 4 estrelas. Posso suportar. A frase foi interrompida por um grito abafado quando Ricardo realinhou o ombro com um movimento preciso. Desculpe, ele murmurou, aplicando uma bandagem de suporte do kit médico. Laura respirou fundo, recuperando-se. Onde aprendeu isso? Curso de primeiros socorros avançados para operações especiais e... Ele hesitou.
Minha avó era benzedeira no interior de Minas. Ela me ensinou alguns truques sobre o corpo humano que não estão nos manuais militares. A proximidade física, o toque necessário para o tratamento, criou uma tensão quase palpável entre eles. Quando seus olhares se encontraram, foi como se a tempestade tivesse momentaneamente parado. "Por que está fazendo isso?" Laura perguntou suavemente. "Procedimento padrão para luxação de ombro." "Não. Por que está me ajudando depois do que aconteceu?" Ricardo terminou a bandagem antes de responder. "Porque é meu dever proteger todos sob meu comando, independentemente de circunstâncias pessoais." Ah, a decepção em sua voz era perceptível. "Dever? Claro." Ricardo guardou o kit médico, evitando olhá-la. "E porque algumas pessoas valem o sacrifício, mesmo quando escolhem outro caminho." Antes que Laura pudesse responder, o rádio crepitou. "Soares." A voz de Vítor soava distorcida pela estática. "Relatório de situação." Ricardo pegou o aparelho. "Em deslocamento para o posto abandonado." "Eta aproximadamente 2 horas. Doutora Mendonça sofreu luxação leve no ombro, mas está estável. Situação aí?" "Piloto com provável concussão, mas consciente. Helicóptero começando a deslizar com a lama. Tivemos que evacuar para terreno mais alto." "Mantenha a posição elevada e visível. Ativaremos sinalizador assim que alcançarmos o posto." "Afirmativo." "E Soares?" Uma pausa carregada de ameaça. "Cuide bem da minha noiva." A transmissão encerrou-se com um estalo de estática. Laura suspirou. "Encantador, não é? Tão preocupado que nem perguntou detalhes sobre meu ferimento. Talvez esteja mais preocupado com o piloto. Por favor, o único ferido que importa para Vítor é seu ego." Ela ajustou a jaqueta de volta sobre os ombros. "E falando em ego masculino ferido, podemos continuar antes que você e ele comecem outro concurso de marcação de território pelo rádio?" O antigo posto de vigilância era pouco mais que uma cabana rústica com paredes de troncos e telhado de zinco, mas para os 2 viajantes encharcados parecia um palácio. O interior estava surpreendentemente preservado, com uma mesa, 2 cadeiras e até mesmo um velho fogão a lenha. "Graças a Deus", suspirou Laura, desabando em uma das cadeiras. "Mais 1 hora naquela chuva e eu viraria uma sereia." Ricardo verificou rapidamente o perímetro, garantindo que o local era seguro. "Madeira parece seca", observou, examinando uma pilha no canto. "Sorte que essa cabana é bem mantida." "Sortudos os contrabandistas que a região é estratégica demais para ser abandonada", corrigiu Laura. "Aposto que patrulhas ainda usam este lugar ocasionalmente." Ricardo acionou o sinalizador de emergência, colocando-o numa posição elevada fora da cabana. "Isso deve ser visível mesmo com a tempestade", pegou o rádio. "Major Campos, aqui é Soares. Alcançamos o posto e ativamos sinalizador. Coordenadas 2347S, 54 W. Câmbio." "Apenas estática", respondeu. "Major Campos? Tenente Gomes? Respondam." Laura aproximou-se preocupada. "A tempestade deve estar interferindo." "Ou eles se deslocaram para uma área sem cobertura." Ricardo ajustou frequências, tentando novamente sem sucesso. "Tentaremos a cada hora. Enquanto isso, precisamos nos secar e aquecer." "Nunca pensei que diria isso." Laura sorriu. "Mas estou feliz que você seja tão neuroticamente preparado, tenente." Ricardo começou a acender o fogão, habilmente empilhando lenha e acendendo-a com um isqueiro à prova d'água. "Apenas seguindo protocolos, doutora. Por favor, pare de me chamar de doutora como se tivéssemos acabado de nos conhecer." Laura removia a jaqueta encharcada. "Depois de quase morrermos juntos, acho que podemos usar primeiros nomes." "Como preferir, Laura." Ela sorriu, aproximando-se do fogo que começava a crepitar. "Bem melhor, Ricardo." A cabana lentamente aquecia-se, criando um contraste aconchegante com a tempestade que rugia lá fora. Ricardo improvisou um varal com cordas do equipamento, onde penduraram as roupas mais encharcadas para secar. "Estou imaginando coisas ou isso cheira bem?" perguntou Laura, notando Ricardo mexendo em algo próximo ao fogão. "Ração de emergência", ele deu de ombros. "Adicionei algumas ervas que reconheci no caminho para cá."
O chefe em ação mesmo no meio do desastre. Ela se aproximou curiosa, apenas transformando o comestível em algo que não pareça comida de cachorro espacial. Ele ofereceu uma colherada. Experimente. Laura provou, arregalando os olhos. Isso é surpreendentemente bom. Como fez isso com rações desidratadas? Segredo profissional. Ele sorriu, servindo 2 porções em canecas metálicas. Na verdade, é apenas questão de entender como os sabores se complementam. As rações têm proteínas e carboidratos decentes. Só faltam elementos que despertam o paladar. Sentaram-se próximos ao fogo, saboreando a refeição improvisada enquanto a tempestade castigava o telhado de zinco. Sabe o que é engraçado? Comentou Laura após alguns momentos de silêncio confortável. Esta é provavelmente a melhor refeição que tenho há semanas. Os jantares de gala militares não são tão glamurosos quanto parecem? São pesadelos de protocolos disfarçados de celebrações. Ela bebericou água. Desde o anúncio do noivado, cada refeição é uma performance. O general e sua filha, o major e sua noiva, a família militar perfeita. Ricardo manteve o olhar fixo no fogo. Você parecia surpresa com o anúncio. Laura riu sem humor. Surpresa é um eufemismo. Fui emboscada. Vitor e meu pai planejaram tudo sem me consultar. Ela suspirou. A aliança entre famílias militares tradicionais perfeita. Papai garante sua promoção a general de divisão antes da aposentadoria. E Vitor acelera sua carreira ao se tornar genro do lendário Mendonça. E você não tem escolha. Sempre temos escolha, Ricardo. Seu olhar encontrou o dele. Apenas nem sempre temos coragem para as consequências. A cabana parecia encolher, aproximando-os ainda mais. E se... Ricardo começou hesitante. E se as consequências não fossem tão terríveis quanto imaginamos? Diz o homem que meu pai ameaçou exilar na fronteira com a Colômbia. Laura sorriu tristemente. Você não conhece Augusto Mendonça quando contrariado. Ele destruiria sua carreira sem pensar 2 vezes. Talvez algumas carreiras valham a pena serem destruídas. Laura inclinou-se para a frente, tocando levemente o rosto dele. E seus sonhos? O que prometeu ao seu pai? Meu pai queria que eu fosse feliz, Laura. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Ele nunca pediria que eu sacrificasse isso por um uniforme. O momento suspenso entre eles parecia frágil como cristal. Lentamente, inexoravelmente, a distância entre seus rostos diminuiu até seus lábios finalmente se encontrarem em um beijo tão suave quanto inevitável. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que havia acontecido. Isso foi... Laura começou. Um erro, Ricardo completou apreensivo. Não, ela sorriu. Ia dizer sobre o tempo. O segundo beijo foi menos hesitante, mais profundo, como se ambos finalmente se permitissem sentir o que haviam reprimido por semanas. O rádio escolheu aquele exato momento para crepitar ruidosamente. Estação base para a equipe de resgate, respondam. Uma voz desconhecida cortou o momento. Repetindo, estação base para a equipe de resgate Alfa. Ricardo alcançou o rádio. Aqui, Tenente Soares da equipe Alfa. Estamos abrigados nas coordenadas 23 e 47 de IS, 54 e 18 Wadel. 4 sobreviventes, 2 no nosso local atual, 2 aproximadamente 5 quilômetros a sudoeste. Câmbio. Recebido, tenente. Tempestade impedindo resgate aéreo imediato. Previsão de melhora em aproximadamente 12 horas. Mantenham posição e confirmem status a cada 2 horas. Câmbio. Entendido. Manteremos contato. Câmbio final. Laura observava Ricardo com uma mistura de divertimento e frustração. 12 horas presos aqui. O universo tem um senso de humor interessante. Ricardo recolocou o rádio na mesa. Deveria tentar contato com o major. Ou... Laura se aproximou novamente. Poderíamos admitir que tentamos várias vezes sem sucesso e voltar ao que estávamos fazendo antes dessa interrupção. As horas que se seguiram foram uma descoberta mútua. Entre conversas profundas e momentos de intimidade, Ricardo e Laura compartilharam histórias de infância, sonhos adiados,
medos raramente confessados. A tempestade tornava-se apenas um ruído de fundo para a conexão que crescia entre eles. Então, seu sonho de infância era ser arqueóloga, não historiadora? Ricardo perguntava, deitado próximo ao fogo com Laura aninhada em seus braços. Culpe o Indiana Jones, ela riu. Queria aventuras, descobertas, desafiar convenções. E como acabou catalogando correspondências militares em um porão úmido? A vida real se impôs. Filha de militar não tem muita margem para rebeldia. História militar foi o compromisso entre minha paixão e as expectativas da família. Ela traçou padrões imaginários no peito dele. E você? Sempre quis ser o soldado perfeito? Não. Ricardo sorriu. Quando criança queria ser astronauta. Sério? Nem vou comentar a ironia do seu incidente com a bandeira então. Ei? Ele fingiu indignação, fazendo-a rir. E quando descobriu a paixão pela culinária? Depois que meu pai morreu, minha mãe trabalhava em 2 empregos, então eu cuidava da casa. Cozinhar virou meu escape. Uma panela era o único lugar onde eu tinha controle sobre alguma coisa. Laura ergueu-se sobre o cotovelo para olhá-lo. Você deveria seguir esse sonho, Ricardo. Já serviu ao exército por anos. Seu pai teria orgulho. Talvez ele hesitou. Mas e você? Vai mesmo seguir com esse casamento arranjado? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar do fogo e o tamborilar da chuva no telhado. Não sei, Laura finalmente respondeu. Toda a minha vida foi determinada pelas expectativas dos outros. Às vezes me pergunto se ainda sei tomar minhas próprias decisões. Você é mais forte do que pensa. Mesmo? Porque agora mesmo estou traindo meu noivo com outro homem, enquanto deveria estar conduzindo uma pesquisa histórica. Ela deu uma risada triste. Não exatamente o exemplo de decisões sólidas. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. O que sente por Vitor? Respeito profissional, ocasionalmente. Ela suspirou. É mais um contrato do que um relacionamento. E por mim? Laura olhou profundamente nos olhos dele. Algo que me assusta por ser real demais. Algo que me faz questionar tudo que aceitei como inevitável. O rádio voltou a ganhar vida com um estalo de estática. Soares! A voz de Vitor soava furiosa, mesmo distorcida pelo equipamento. Perdemos contato por horas. Qual é sua situação? Ricardo hesitou, trocando um olhar com Laura antes de responder. Interferência da tempestade, senhor. Estamos seguros, aguardando melhora nas condições para resgate. Recebemos contato da base, estimativa de 12 horas para extração. Deixe-me falar com Laura. Laura pegou o rádio, respirando fundo para estabilizar a voz. Estou bem, Vitor. Como está o piloto? Estável. O sinal do sinalizador de vocês é visível da nossa posição. Vamos tentar alcançá-los ao amanhecer se a chuva diminuir. Negativo. Ricardo interveio. Terreno é perigoso com essa saturação. Mantenham posição conforme ordens da base. Não preciso de suas instruções, tenente, Vitor respondeu friamente. Laura, lembre-se do jantar com o comandante do exército na próxima semana. É crucial para a promoção do seu pai. Ricardo observou a expressão de Laura endurecer. Sempre o dever, não é, Vitor? Ela respondeu. Nunca uma pergunta sobre como realmente estou, apenas lembretes de obrigações. Típico. Do que está falando? Este não é momento para dramas, Laura. Já basta estarmos nessa situação por insistência sua em verificar ruínas insignificantes. Sabe qual é a diferença entre um arquivo histórico e você, Vitor? O arquivo empoeirado ocasionalmente revela algo surpreendente e humano. Ricardo arregalou os olhos, impressionado com a súbita rebeldia de Laura. Você obviamente está estressada pela situação, Vitor respondeu condescendentemente. Conversaremos quando estiver mais calma. Campos desligando. Laura desligou o rádio com mais força que o necessário. 12 anos de educação superior, 3 idiomas, e ele fala comigo como se eu fosse uma criança birrenta. Ricardo a abraçou por trás. Você foi incrível. Nunca vi ninguém colocar um major no lugar tão elegantemente. Ela virou-se em seus braços. Sabe que isso só vai piorar as coisas, não é? Ele já suspeitava de nós antes. Agora tem certeza. E isso te assusta?
Laura considerou por um momento. Estranhamente, não. É quase libertador. Ela pegou o rádio novamente. Mas talvez devêssemos deixar nossa pequena rebelião mais memorável. Ricardo franziu a testa, confuso. O que está pensando? Com um sorriso travesso, Laura ligou o rádio na frequência de emergência que transmitia para todos os equipamentos na área. Teste de equipamento. 1, 2, 3. Ela acenou para Ricardo. Sua vez. Diga algo. Confuso, ele se aproximou do microfone. Aqui é Tenente Soares testando comunicação de emergência. Laura desligou o rádio rindo. Tão formal. Estava pensando em algo mais pessoal. Como o quê? Como... Ela religou o rádio, aproximando-se sedutoramente. Por que não me conta o que realmente sente, Tenente Soares? Sem protocolos militares, sem dever, apenas a verdade. Ricardo finalmente compreendeu o jogo, um sorriso lento espalhando-se em seu rosto. O rádio transmite para todos, você sabe. Exatamente. Seus olhos brilhavam com desafio. Ele pegou o rádio, olhando diretamente para ela. A verdade é que nunca senti por ninguém o que sinto por você, Laura. Desde o primeiro dia, quando você me olhou como se eu fosse o idiota mais interessante que já tinha visto, soube que estava em perigo. Laura sorriu, incentivando-o a continuar. Você desafia tudo que aprendi sobre disciplina e controle. Faz-me questionar cada certeza. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, não consigo imaginar minha vida sem você nela. Se isso significa desistir do uniforme, da carreira, de tudo, então que seja. Ele respirou fundo. Porque te amo, Laura Mendonça. E nenhum general, nenhum major, nem o exército inteiro vai mudar isso. Laura tomou o rádio de suas mãos, lágrimas nos olhos. E eu amo você, Ricardo Soares. Por me ver além do sobrenome, além das aparências, por me fazer sentir que tenho direito a escolhas próprias, por esse ridículo talento culinário que transforma a ração militar em algo digno de restaurante. Ela riu entre lágrimas. É principalmente por me fazer corajosa o suficiente para dizer tudo isso, sabendo que provavelmente o batalhão inteiro está ouvindo. Ricardo desligou o rádio, puxando-a para um beijo profundo. Você tem noção do que acabamos de fazer? Iniciar uma guerra, provavelmente. Ela sorriu contra seus lábios. Mas algumas guerras valem a pena. O amanhecer trouxe céu limpo e o distante som de helicópteros de resgate. Ricardo e Laura arrumavam o abrigo, preparando-se para enfrentar as consequências de suas ações. Não se arrepende? Perguntou Ricardo, ajudando-a com a mochila. De ter passado a noite com você? Nunca. Laura ajustou o equipamento. Do teatro pelo rádio? Pergunta-me em uma semana quando estiver dando aulas em alguma universidade no Amapá. Ainda podemos negar tudo. Alegar interferência na transmissão, estresse extremo. Poderíamos. Ela o encarou. Mas vamos? Antes que Ricardo pudesse responder, o som de vozes aproximando-se interrompeu a conversa. Para surpresa de ambos, não eram os resgatistas, mas Vitor e o piloto, aparecendo na trilha escorregadia que levava à cabana. Dissemos para não tentarem a travessia. Ricardo adiantou-se, ajudando o piloto visivelmente exausto. Depois daquela interessante transmissão, Vitor respondeu com voz gelada. Achei prudente verificar pessoalmente a situação. Laura manteve-se firme. A situação é que estamos todos vivos, o que é o importante. Realmente? Vitor aproximou-se, ignorando Ricardo. Então deixe-me esclarecer outra situação. Você tem 10 segundos para me explicar o que foi aquilo, ou seu precioso Tenente Soares será acusado formalmente de conduta imprópria, insubordinação e sabotagem. Sabotagem? Ricardo finalmente interveio. Que absurdo é esse? O cabo do sistema hidráulico principal estava cortado. Vitor sorriu sem humor. Coincidentemente, você foi o último a verificar o equipamento antes da decolagem. Laura empalideceu. Isso é ridículo. Ricardo salvou nossas vidas. Depois de colocá-las em risco, completou Vitor.
A menos, é claro, que esse romance proibido seja apenas um mal-entendido que possamos esquecer imediatamente. O som dos helicópteros intensificou-se, agora claramente audível. Você não faria isso, Laura desafiou. Seria sua palavra contra a de um oficial condecorado por bravura. Meu pai não... Seu pai, Vitor cortou. Ficaria devastado ao descobrir que sua filha se envolveu com um subordinado durante uma missão oficial. Imagine o escândalo. A mancha em seu histórico impecável, justamente antes de sua promoção final. Ricardo observou o conflito no rosto de Laura, a recém-descoberta coragem lutando contra anos de condicionamento para proteger o pai. Não precisa decidir agora, ele murmurou para ela. Resolveremos isso depois. O helicóptero de resgate pousou numa clareira próxima, encerrando temporariamente a confrontação. A atmosfera na base militar era sufocante. 3 dias após o resgate, Ricardo aguardava do lado de fora da sala de audiências disciplinares, uniforme impecável contrastando com olheiras profundas de noite sem sono. Eles vão te crucificar lá dentro, murmurou o capitão Oliveira, parado ao seu lado. Vitor apresentou testemunho de que você negligenciou propositalmente a inspeção de segurança e depois assediou Laura durante a missão. É mentira. Claro que é, o velho capitão suspirou. Mas é a palavra dele contra a sua, e ele tem um general como futuro sogro. E Laura? Ninguém a viu desde o retorno. Dizem que está descansando na casa de campo da família. Oliveira ajustou a postura quando um sargento aproximou-se. Seja lá o que aconteceu naquela cabana, filho, guarde para si mesmo. Salve o que puder da sua carreira. Tenente Soares, chamou o sargento. O conselho está pronto. Ricardo entrou na sala austera, onde 3 oficiais superiores, incluindo o general Mendonça, aguardavam com expressões graves. Vitor, ao lado, exibia um sorriso discreto de vitória antecipada. Tenente Ricardo Soares, começou o oficial presidente do conselho, você está ciente das acusações contra sua pessoa? Sim, senhor. Como se declara? Ricardo olhou diretamente para o general Mendonça, que o observava com expressão ilegível. Inocente de todas as acusações, senhor. O major Campos apresentou evidências de negligência resultando em acidente, conduta imprópria durante missão oficial e insubordinação. O oficial consultou os documentos. Gostaria de fazer sua declaração antes que o conselho delibere? Ricardo endireitou os ombros. Havia ensaiado um discurso cuidadoso, projetado para minimizar danos. Mas de repente as palavras de Laura ecoaram em sua mente. Algumas guerras valem a pena. Senhores, ele começou, sou inocente das acusações de negligência e sabotagem. Cumpri todos os protocolos de segurança antes da missão. Quanto à conduta imprópria e insubordinação, ele fez uma pausa. Não posso negar meus sentimentos pela doutora Mendonça, nem me arrependo deles. Se isso constitui violação do Código Militar, então aceito as consequências. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto do general Mendonça enrijeceu perigosamente. Está admitindo o relacionamento impróprio com a filha do general Mendonça durante uma missão oficial? Clarificou o presidente. Estou admitindo que amo Laura Mendonça, senhor. E continuarei amando, com ou sem, as insígnias deste uniforme. Vitor levantou-se triunfante. Isso confirma minhas alegações, senhores. O tenente Soares claramente deixou emoções pessoais comprometerem o julgamento profissional, resultando no acidente que quase custou nossas vidas. O general Mendonça finalmente falou, voz controlada, mas cortante. Tenente Soares, você compreende a gravidade de suas admissões? Perfeitamente, general. E ainda assim persiste nelas? Algumas verdades superam até mesmo o dever militar, senhor. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de décadas de tradição militar, confrontando uma simples e inconveniente verdade humana. O conselho se retirará para deliberação, anunciou o presidente. Tenente Soares, aguarde o veredicto. Enquanto os oficiais levantavam-se, a porta da sala abriu-se subitamente. Laura entrou, ignorando os protestos do sargento de guarda. Senhores,
Ela anunciou com autoridade que rivalizava com a do pai. Tenho informações críticas relevantes a esta audiência. Laura, o general Mendonça avançou. Você não deveria estar aqui. Ao contrário, pai, este é exatamente onde devo estar. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Evidências documentais de que o sistema hidráulico do helicóptero foi sabotado após a inspeção do tenente Soares, não antes. Vitor empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. O tenente Gomes anotou o horário exato da inspeção final no log de voo. Laura abriu a pasta, revelando documentos. E as câmeras de segurança do hangar mostram o Major Campos acessando a aeronave sozinho 20 minutos depois, algo que convenientemente omitiu de seu testemunho. O general Mendonça examinou os documentos, expressão endurecendo. Isso é grave, Major Campos. General, certamente não acredita nessas alegações fabricadas, Vitor protestou. Sua filha obviamente está emocionalmente comprometida. Comprometida o suficiente para investigar a fundo antes de fazer acusações, Laura retrucou. Algo que o conselho deveria ter feito antes de convocar esta farsa de audiência. Laura, o general Mendonça usou seu tom de comando. Explique-se. Com prazer, general. Ela enfatizou a patente, não o parentesco. Desde que retornamos, tenho investigado o acidente. O corte no cabo hidráulico não foi acidental, nem resultado de negligência. Foi deliberado, feito com ferramenta de precisão, projetado para falhar gradualmente sob pressão. E por que o Major Campos faria isso? Questionou um dos oficiais. Porque precisava de uma emergência controlada, Laura explicou. Uma situação que o pintasse como herói e desacreditasse o tenente Soares. Não pretendia causar um acidente grave, apenas uma pane que o permitisse assumir comando e salvar a situação. Ela olhou diretamente para Vitor. Mas subestimou a tempestade, não é? Vitor avançou ameaçadoramente. Isso é difamação. Não permitirei que uma civil... Cuidado com suas próximas palavras, Major, interrompeu o general Mendonça com voz gélida. Esta civil apresentou evidências concretas. O que você apresenta são acusações baseadas em seu único testemunho. Acredita nela ao invés de mim? Seu futuro genro? Vitor perdeu momentaneamente a compostura. Acredito em evidências, Major. Algo que aprendi em 4 décadas de serviço. O general voltou-se para o conselho. Senhores, sugiro suspendermos esta audiência e iniciarmos uma investigação completa sobre as alegações contra o Major Campos. O presidente do conselho assentiu. Concordo. Audiência suspensa até segunda ordem. Major Campos está temporariamente afastado do serviço ativo pendente investigação. A expressão de Vitor transitou do choque para a fúria mal contida. General Mendonça, lembre-se do que está em jogo. Sua promoção... Tenho certeza, interrompeu Laura, que a integridade do exército brasileiro vale mais para meu pai do que uma estrela adicional em sua farda. Não é, pai? Pela primeira vez, um traço de orgulho surgiu nos olhos do implacável general. Certamente, filha. Quando a sala esvaziava, Ricardo permaneceu paralisado, processando a reviravolta súbita. Laura aproximou-se, sorrindo. Você... Ele começou sem encontrar palavras adequadas. Também sou ótima investigadora. Ela deu de ombros. Arquivo histórico, lembra? Documentos contam histórias para quem sabe ler. Seu pai, ele sabe sobre nós? Laura suspirou. Depois daquela transmissão pelo rádio, o batalhão inteiro sabe, Ricardo. E sim, conversamos. Foi intenso. E o noivado? História. Ela tomou as mãos dele, assim como sua transferência para a fronteira, aparentemente. Ricardo olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos. Ainda não acabou, sabe disso. Vitor tem conexões. Seu pai enfrentará resistência política. Eu sei, Laura sorriu. Mas algumas guerras valem a pena, ele completou, retribuindo o sorriso. A base militar de Santa Maria amanhecia sob névoa densa, como se a própria natureza conspirasse para manter em sigilo o que ocorria por trás de seus muros imponentes. No centro de comando, o general Augusto Mendonça contemplava pela janela os soldados em formação matinal,
rostos indefinidos na distância, mas disciplina impecável mesmo sob observação imprecisa. As investigações confirmaram, senhor, informou seu assistente, depositando uma pasta na mesa. O Major Campos adulterou o equipamento da aeronave. Testemunhas o viram no hangar após a inspeção oficial. O general não respondeu imediatamente, continuando a observar os soldados, como se a resposta para seus dilemas estivesse escondida naquela coreografia militar matinal. Ele confessou? Perguntou finalmente, voz controlada como sempre. Não explicitamente, senhor. Mantém que verificava o equipamento por desconfiar da competência do tenente Soares. O general girou nos calcanhares, encarando o assistente com o olhar que fazia recrutas tremerem. E o escândalo? Quanto vazou? O incidente do rádio... O assistente hesitou, desconfortável. É de conhecimento geral na base, senhor. As transcrições foram preservadas por alguns ouvintes. Evidentemente. O general suspirou, um gesto profundamente humano que raramente se permitia. Providencie a transferência imediata do tenente Soares para a base de Manaus. Missão especial de reconhecimento sem data de retorno. Senhor, com todo respeito, a investigação ainda está em andamento e o tenente é testemunha-chave. Exatamente por isso, cortou o general. Para proteger a integridade da investigação, o tenente estará mais seguro longe daqui. Uma pausa calculada. E longe da minha filha. 3 meses depois, Ricardo desdobrava o mais recente relatório topográfico da fronteira amazônica, suor escorrendo pela testa, apesar do ventilador antigo que zumbia no canto de seu escritório improvisado. O posto avançado de Tabatinga, último bastião militar antes da Colômbia, era exatamente o exílio que o general Mendonça havia ameaçado antes de tudo desmoronar. Exílio dourado, murmurou para si mesmo, observando pela janela aberta a exuberância verde que contrastava com a simplicidade espartana do posto. Pelo menos a vista é incrível. Seu rádio particular, não o oficial, crepitou com o código familiar. 3 toques curtos, 2 longos, 3 curtos novamente. COS em código Morse, sua piada particular com Laura. Certificando-se que estava sozinho, Ricardo pegou o aparelho. Tucano para a arqueóloga, recebendo, ele disse, usando os codinomes que haviam estabelecido. Arqueóloga para Tucano. A voz de Laura respondeu, distorcida pela distância, mas ainda assim capaz de acelerar seu coração. Relatório quinzenal. O Papa Urso continua intransigente. Mama Ursa intervém quando pode. Filhote está enlouquecendo com preparativos do casamento. O casamento continua, então? Ricardo tentou manter o tom neutro, fracassando miseravelmente. De fachada, sim. Laura suspirou através da estática. Papai insiste que precisamos manter as aparências até o Tribunal Militar concluir o caso do Vitor. Imprensa já fareja o escândalo e um noivado rompido seria confirmação pública. Enquanto isso, continuo catalogando orquídeas na fronteira. Ricardo passou a mão pelos cabelos, mais longos que o regulamento permitiria no quartel central. Como está o Major Vilão? Suspenso, mas mantendo a arrogância. As acusações são sérias, mas ele tem conexões poderosas. A investigação avança a passos de tartaruga com glaucoma. E nós? A pergunta pairou entre a selva e a capital, carregada de significados não ditos. Estamos na fase 4 do plano. Laura respondeu com seriedade profissional que não conseguia esconder completamente a emoção subjacente. E tenho novidades. Devo visitar o território do Tucano em breve. Oficialmente para documentar ruínas históricas descobertas recentemente. Extraoficialmente. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Extraoficialmente para verificar se o Tucano ainda sabe cozinhar. Entre outras habilidades que pretendo avaliar minuciosamente, tenente. Um soldado passou pelo corredor, forçando Ricardo a adotar tom mais formal. Estarei aguardando ansiosamente seu relatório técnico, doutora. Mantenha este canal seguro. Sempre, Tucano. Arqueóloga desligando. Ricardo colocou o rádio em seu esconderijo dentro de uma edição antiga de Arte da Guerra. Ironia que não lhe escapava. Em seguida, pegou o relatório oficial que estava preparando para o Comando Central, acrescentando em código uma série de observações aparentemente técnicas
sobre condições meteorológicas. Para olhos destreinados, eram apenas dados pluviométricos. Para Laura, era poesia disfarçada de meteorologia, onde pressões atmosféricas traduziam sentimentos e índices de umidade revelavam saudades. Ainda trabalhando, tenente? A voz do sargento Oliveira interrompeu seus pensamentos. O velho amigo havia, surpreendentemente, solicitado transferência para o mesmo posto remoto. Finalizando o relatório mensal, sargento. Ricardo respondeu, guardando rapidamente suas anotações codificadas. Oliveira fechou a porta, verificando o corredor antes. Recebemos comunicado oficial. A doutora Mendonça virá com uma equipe de pesquisadores na próxima semana. Estou ciente. Procedimento padrão de suporte será implementado. Procedimento padrão? Oliveira ergueu uma sobrancelha. Rapaz, o general Mendonça está enviando sua própria filha para o mesmo posto onde exilou você. Isso não é padrão, é xadrez. O que quer dizer? Que o velho Raposa está jogando um jogo que não entendemos completamente. Oliveira aproximou-se, baixando a voz. Recebi uma mensagem privada da coronel Helena Vasconcelos. A amiga de infância do general, a que está no comando de pessoal em Brasília, é essa mesma. Aparentemente não é coincidência que a filha rebelde esteja sendo enviada para este fim de mundo específico. Oliveira sorriu. E não é coincidência que eu esteja aqui também. Ricardo franziu o senho, confuso. Não estou seguindo, sargento. Não precisa seguir ainda, filho. Apenas prepare-se. Os próximos movimentos serão interessantes. A chegada do pequeno avião militar agitou o pacato posto avançado. Pesquisadores civis com equipamentos sofisticados desembarcavam sob supervisão de 2 oficiais da capital. E no centro do grupo, como uma estrela rodeada por planetas menores, Laura Mendonça, vestida para a expedição, mas com uma elegância que parecia desafiar o calor amazônico. Ricardo manteve-se rigidamente no protocolo, recebendo a equipe com formalidade estudada. Apenas seus olhos, encontrando brevemente os dela, revelavam a tempestade interior que sua postura militar esforçava-se para conter. Tenente Soares. Laura estendeu a mão profissionalmente. Agradeço antecipadamente pelo suporte da sua unidade à nossa pesquisa. Será um prazer, doutora Mendonça. Ele apertou sua mão, o toque formal enviando eletricidade pelo braço. Preparamos instalações conforme solicitado pelo Departamento Histórico. A equipe foi conduzida para as acomodações, enquanto os 2 oficiais acompanhantes monitoravam cada interação com atenção quase predatória. Os cães de guarda do papai, Laura murmurou quando finalmente encontrou um momento para falar a sós com Ricardo, na suposta inspeção do depósito de equipamentos. Capitão Torres e Tenente Lima, instruções explícitas para garantir que mantenhamos relacionamento estritamente profissional. Ricardo verificou a porta fechada antes de permitir-se um meio sorriso. Seu pai realmente acha que 2 oficiais conseguem impedir o que uma tempestade amazônica e um noivado forçado não conseguiram? Meu pai está jogando um jogo maior. Laura aproximou-se perigosamente. Ele precisa de tempo. O caso contra Vitor está complicado. Evidências desapareceram misteriosamente dos arquivos. Corrupção? Ou algo pior? Laura hesitou. Ricardo, Vitor tinha apoio de oficiais superiores para um projeto chamado Renovação, algo relacionado à modernização das Forças Armadas, mas com implicações políticas obscuras. E seu pai? Está numa posição impossível. Se apoia Vitor publicamente, compromete sua própria integridade. Se o denuncia abertamente, pode enfrentar retaliação política dos apoiadores do projeto. Ela suspirou. Por isso estamos todos neste limbo. Ricardo resistiu ao impulso de tocá-la, consciente das câmeras de segurança. Quanto tempo temos? 2 semanas oficiais de expedição. Depois disso, ela deixou a frase no ar. Depois disso, improvisamos. Ele sorriu. Algo que estamos ficando bons em fazer. A primeira semana da expedição transcorreu sob vigilância constante. Ricardo e Laura mantinham interações exclusivamente profissionais durante o dia,
trocando apenas informações codificadas em relatórios e mapas que passavam despercebidas aos observadores. À noite, porém, o verdadeiro trabalho começava. Com a ajuda do sargento Oliveira, que coincidentemente era sempre designado para supervisionar os oficiais vigilantes, o casal conseguia encontros breves e secretos. Numa dessas noites, escondidos na pequena cozinha do posto, Ricardo finalmente pôde demonstrar seus talentos culinários, transformando ingredientes básicos da selva em um jantar que fez Laura revirar os olhos de prazer. "Como você consegue fazer isso com rações militares e mandioca?" ela perguntou, saboreando cada garfada. "Segredo de família", ele piscou, observando-a com prazer evidente. "Prometi que te faria um jantar decente quando nos víssemos novamente." "Promessa cumprida, tenente-chefe." Ela tomou um gole do vinho contrabandeado pelo sempre prestativo sargento Oliveira. "Sabe o que mais descubro a cada dia? Que não é apenas o homem por quem me apaixonei que é extraordinário, mas o que poderíamos construir juntos." Ricardo parou de servir, surpreso pela declaração inesperadamente séria. "O que quer dizer?" "Estive pensando..." Laura colocou o garfo sobre o prato. "E se não voltássemos? E se este não fosse exílio, mas libertação?" "Laura, estou falando sério. Tenho ofertas de universidades estrangeiras. Você poderia finalmente seguir seu sonho culinário. Poderíamos recomeçar, longe de patentes, protocolos e expectativas absurdas." A proposta pairou entre eles, sedutora e aterrorizante em sua simplicidade radical. Abandonar tudo? Ricardo contemplou a ideia, sentindo seu peso. Seu pai nunca a aceitaria. Seria deserção para mim. Desde quando precisamos da aprovação dele? E quanto aos seus sonhos, Ricardo? Vai passar a vida inteira cumprindo a promessa ao seu pai, esquecendo de viver sua própria vida? A porta abriu-se subitamente, revelando o sargento Oliveira com expressão de urgência contida. "Desculpem interromper o jantar romântico, pombinhos, mas temos situação." Ele entreabriu mais a porta, revelando uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente presos num coque militar, uniforme de gala completo, exibindo insígnias de coronel. "Coronel Vasconcelos." Laura levantou-se surpresa. "O que faz aqui?" "Evitando que vocês cometam o erro de fugir para começar", respondeu a mulher com direta franqueza militar, entrando na pequena cozinha. "Além de trazer notícias de Brasília que vão interessar a ambos." Ricardo e Laura trocaram olhares confusos enquanto a coronel acomodava-se, aceitando sem cerimônia a taça de vinho oferecida por Oliveira. "Vitor Campos está preso desde ontem", anunciou sem preâmbulos. O esquema dele era maior do que imaginávamos. Não apenas sabotagem, mas desvio de recursos e venda de informações sensíveis. "Meu pai sabe disso?" Laura perguntou, chocada. "Seu pai..." Helena sorriu levemente. "Foi quem orquestrou a operação final." Precisávamos de Vitor distraído, acreditando que ainda tinha apoio interno, enquanto reuníamos evidências concretas. "Espere", Ricardo interrompeu. "Está dizendo que o general Mendonça usou nossa situação como distração? Que me exilou aqui como parte de um plano maior?" "Augusto sempre foi um estrategista excepcional", Helena deu de ombros, "embora eu tenha questionado fortemente seus métodos neste caso particular." "Questionou?" Laura ergueu uma sobrancelha. "Você é a única pessoa que ele realmente escuta além de si mesmo?" Um brilho divertido iluminou os olhos da coronel. "Por que acha que estou aqui pessoalmente, querida? Certamente não pelo prazer da viagem em transporte militar básico." Oliveira riu baixinho. "Helena sempre teve Augusto na palma da mão, mesmo quando éramos cadetes. Ele só não percebeu ainda." A familiaridade com que o sargento tratava a coronel não passou despercebida. "Vocês se conhecem há tanto tempo?" perguntou Ricardo. "Desde a academia." Helena sorriu nostalgicamente. "Eu, Augusto e Jorge..." Ela olhou para Oliveira. "Éramos inseparáveis, até Jorge escolher a carreira de campo e eu e Augusto seguirmos para o comando." "Jorge?" Laura franziu o senho. "Jorge Oliveira?" Ela olhou para o sargento, fazendo a conexão. "Espere, você conhecia meu pai na academia?" "Conhecia?"
Oliveira riu abertamente. Eu salvei a pele dele em mais operações do que ele gosta de admitir, inclusive quando conheceu sua mãe. Isso explica por que sempre aparecia nos jantares de família, Laura exclamou. Mas nunca entendi por que um sargento era tratado com tanta deferência pelo meu pai. Augusto tem muitos defeitos, Helena comentou, mas ingratidão não é um deles. E o que acontece agora? Ricardo perguntou, trazendo a conversa de volta ao presente. Helena endireitou-se, retomando a postura oficial. Agora, Tenente Soares, você recebe ordens para retornar à capital imediatamente. Há uma cerimônia em 3 dias onde seu nome será limpo publicamente. O caso Campos explodiu na imprensa e o Exército precisa demonstrar que protege os inocentes. E quanto a nós? Laura perguntou, segurando a mão de Ricardo sobre a mesa, finalmente sem medo de demonstrar afeto. Isso, Helena sorriu enigmaticamente, dependerá muito da próxima conversa que terão com o General Mendonça. O gabinete do General Mendonça, no quartel-general em Brasília, era a personificação de sua personalidade. Austero, organizado e intimidante. Mapas estratégicos e quadros de condecorações ocupavam as paredes, enquanto uma única foto familiar, Laura, criança ao lado dos pais, representava a concessão mínima ao sentimentalismo. Ricardo ajustou o uniforme de gala pela 3ª vez, aguardando ao lado de Laura, que demonstrava a mesma tensão sob uma fachada de calma estudada. Você enfrentou uma tempestade amazônica, um sabotador e uma audiência disciplinar, ela murmurou. Por que está tão nervoso agora? Porque nunca pedi a mão de uma mulher ao pai dela antes, respondeu com sinceridade, que arrancou um sorriso surpreso de Laura, especialmente quando o pai em questão comanda divisões inteiras do Exército Brasileiro. Então é isso que pretende fazer? Pedir minha mão? Ricardo virou-se para encará-la. Laura Mendonça, você realmente achou que depois de tudo que passamos, eu não faria as coisas do jeito certo? Antes que ela pudesse responder, a porta abriu-se e o general Augusto Mendonça entrou, seguido pela coronel Helena. O contraste entre eles era marcante. Ele a personificação da rigidez militar. Ela igualmente oficial superior, mas com uma aura de autoridade que não necessitava de demonstrações externas. Tenente, Laura. O general acenou para as cadeiras. Sentem-se. O silêncio que se seguiu foi denso como neblina em campo de batalha. O general estudava Ricardo com intensidade desconfortável. Tenente Soares, começou finalmente, sua ficha de serviço é exemplar, condecorado por bravura, respeitado por subordinados, elogiado por superiores. Fez uma pausa. Até conhecer minha filha e aparentemente esquecer todo o protocolo militar e hierarquia. Com todo respeito, senhor, Ricardo manteve o olhar firme. Alguns valores superam até mesmo o mais rigoroso protocolo militar. Como o amor, o general quase zombou da palavra. Um sentimento volátil e passageiro. Como integridade, senhor. Honestidade. Coragem para defender o que é certo, mesmo quando convencionalmente errado. O general recostou-se, expressão inesperadamente contemplativa. Interessante definição. Valores que o senhor mesmo me ensinou, pai, interveio Laura. Através de suas próprias ações, não de suas palavras. Helena sorriu discretamente, como se assistisse a uma partida de xadrez cujo desfecho já conhecia. O Major Campos era a escolha lógica, o general argumentou, mais para si mesmo que para os outros. Família tradicional militar, conexões políticas, carreira promissora. E também um traidor, corrupto e sabotador, completou Laura. Características que descobrimos graças à integridade e coragem do tenente Soares. O general levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que oferecia vista panorâmica do complexo militar. Sabe por que te enviei para Tabatinga, tenente? Para me afastar de sua filha, senhor. Parcialmente. Ele virou-se, encarando Ricardo. Também para testar sua resiliência, sua determinação. Um teste, senhor. Quando um soldado diz que enfrentaria o inferno por alguém, a única forma de verificar é enviá-lo ao inferno e ver se ele retorna. O general permitiu-se um raro sorriso.
Você não apenas retornou, mas transformou o inferno em território conquistado. Laura levantou-se, unindo-se a Ricardo. Pai, não estamos aqui pedindo aprovação. Estamos comunicando uma decisão. Na verdade, Ricardo interrompeu gentilmente. Eu vim pedir algo sim. Para surpresa de todos, inclusive Laura, ele ajoelhou-se formalmente. General Mendonça, estou formalmente solicitando sua bênção para pedir a mão de sua filha em casamento. A seriedade em seu rosto era quebrada apenas pelo brilho determinado nos olhos. E, simultaneamente, estou apresentando minha solicitação de baixa do serviço ativo. A expressão do general era impenetrável. Deixando o exército? Depois de uma carreira tão promissora? Para iniciar uma nova carreira, senhor. Uma que sempre foi meu verdadeiro chamado. Chefe, complementou Laura, segurando a mão de Ricardo. Ele vai abrir um restaurante e eu vou lecionar história militar na universidade. Uma vida normal, pai. Uma escolha nossa. O general trocou um olhar com Helena que assentiu quase imperceptivelmente. Levante-se, tenente, ordenou o general, retomando o tom de comando. Não decido o futuro de minha filha. Ela já demonstrou repetidamente que é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Muitas vezes, melhores que as minhas. O quase elogio surpreendeu Laura visivelmente. Quanto à sua baixa, o general retornou à mesa, abrindo uma pasta. Já está aprovada. Efetiva após a cerimônia de amanhã, onde você receberá uma última condecoração por serviços prestados. O senhor já sabia? Ricardo perguntou atônito. Um general sempre planeja vários movimentos à frente, tenente. O homem mais velho permitiu-se um sorriso verdadeiro desta vez. Ou devo dizer, futuro chefe Soares. Laura abraçou o pai impulsivamente, quebrando décadas de distanciamento formal. Após um momento de hesitação, o general retribuiu o abraço desajeitadamente. Obrigada, pai, ela murmurou. Não agradeça ainda, ele respondeu, afastando-se com o desconforto de quem raramente expressava emoções. Tenho uma condição. Ricardo e Laura trocaram olhares apreensivos. Nome, declarou o general. Perdão? Ricardo franziu o senho. O nome do seu restaurante. O general voltou a sentar-se, recuperando a compostura. Considerando que ajudei inadvertidamente no encontro de vocês, acredito que tenho direito a sugerir o nome do estabelecimento. Laura riu, incrédula. Esta é sua condição? Nomear o restaurante? Exatamente. O general parecia completamente sério. E espero uma mesa permanentemente reservada para mim, obviamente. 6 meses depois, o novo restaurante Patente em Paladar abria suas portas no elegante bairro de Jardins, em São Paulo. O local, decorado com toques sutis de temática militar, reinterpretada com elegância contemporânea, rapidamente tornava-se ponto de encontro para oficiais reformados, acadêmicos e apreciadores de boa gastronomia. Na cozinha, Ricardo comandava sua equipe com a precisão aprendida no exército, mas flexibilidade que jamais seria permitida nas Forças Armadas. Através da janela de serviço, podia ver Laura em animada discussão com estudantes. Agora professora adjunta de História Militar na USP, já publicando artigos revolucionários sobre as operações brasileiras em conflitos internacionais. Chefe, chamou o sul-chefe. O general chegou com convidados. Mesa especial como sempre. Ricardo sorriu, limpando as mãos no avental. Prepare o cardim especial de entrada. Vou cumprimentá-los pessoalmente. Na sala principal, o general Mendonça, agora oficialmente reformado, aguardava com a coronel Helena Vasconcelos e o sempre presente sargento Oliveira. Os 3 veteranos conversavam animadamente, mais relaxados que Ricardo jamais os vira durante o serviço ativo. Senhor general, Ricardo cumprimentou formalmente, mais por brincadeira que por hierarquia. Senhora coronel, sargento. Chefe Soares, o general respondeu no mesmo tom. O usual, por favor. E traga aquele vinho que guardou especialmente para ocasiões especiais. Alguma celebração particular, senhor? Helena e o general trocaram olhares cúmplices antes dela estender a mão esquerda, exibindo um discreto anel de noivado. Apenas 40 anos de atraso,
comentou Oliveira com um sorriso. Ricardo arregalou os olhos. Vocês... As notícias correm rápido na família agora, observou Laura, aproximando-se por trás dele. Já estou organizando o casamento. Pensei em algo íntimo, apenas 800 convidados, metade do alto comando e alguns chefes de estado. Muito engraçadinha, repreendeu o general, sem conseguir esconder completamente o sorriso. Como está meu neto? Laura acariciou suavemente a barriga de 4 meses. Agitado como sempre. Acho que herdou o espírito inquieto do pai. E a disciplina do avô, completou Ricardo, abraçando-a carinhosamente. Deus nos livre, murmuraram Helena e Laura simultaneamente, provocando risos na mesa. O restaurante lotado zumbia com conversas animadas ao redor, mas naquela mesa particular, uma nova configuração familiar consolidava-se, não mais definida por patentes e hierarquias, mas por laços que sempre existiram sob as camadas de formalidade militar. Mais tarde, após o expediente, quando apenas a família permanecia, Ricardo trouxe sua mais recente criação culinária, um bolo em formato de coração, decorado com elementos que simbolizavam a jornada deles. Em homenagem à nossa própria operação, explicou, colocando-o no centro da mesa. Operação Cupido, como o sargento Oliveira a batizou secretamente. Nunca houve operação oficial com esse nome, protestou o general, embora seus olhos traíssem diversão. Não? Oliveira ergueu as sobrancelhas. E como chamaria então toda aquela estratégia de separar eles para depois reunir quando o momento fosse adequado? Planejamento estratégico parental, respondeu o general com dignidade fingida. Planejamento que falhou espetacularmente até que Helena e eu interviemos, lembrou Oliveira. Detalhes, descartou o general com um gesto, provocando mais risos. Laura observava a cena com emoção mal contida. Quem diria, murmurou para Ricardo, que nosso pequeno desastre na cerimônia de bandeira nos traria até aqui? Eu diria que foi o desastre mais feliz da minha vida, respondeu Ricardo, beijando-a suavemente. Ah, o amor jovem, comentou Helena, entrelaçando discretamente os dedos com os do general sob a mesa. Tão dramático. E o amor maduro? Perguntou Augusto, surpreendendo a todos com a demonstração pública de afeto. É paciente, respondeu Helena sorrindo. Às vezes espera décadas até que certos generais teimosos percebam o óbvio. No fundo do restaurante vazio, com a cidade iluminada como pano de fundo através das janelas panorâmicas, os dois casais selaram seus respectivos futuros com taças erguidas. Há missões cumpridas, brindou o general. E há corações que encontram seu caminho, completou Ricardo, mesmo através das mais rígidas patentes. Num campo de medalhas e silêncio, 2 corações em fogo cruzado, entre fileiras e promessas quebradas, o amor marchou inesperado. Você entrou tropeçando no meu mundo, entre arquivos e chuvas de papel. Eu fingia indiferença, mas no fundo seu sorriso já mudava o meu céu. Mesmo entre ordens e guerras caladas, nossos olhares gritaram verdades guardadas. Você me viu além da farda e da dor, e ali nasceu o que chamam de amor. Na cabana perdida, sem rumo ou sinal, seu toque foi abrigo, doce e real. Entre códigos e receitas improvisadas, nosso amor seguiu por linhas camufladas. Mesmo entre ordens e guerras caladas, nossos olhares gritaram verdades guardadas.
nasceu o que chamam de amor. Eles tentaram nos separar com decretos e fardas, mas não se prende o que é a alma entrelaçada. Eu lutei por mim, por você, por nós e venci ao encontrar minha própria voz. Hoje dançamos fora do compasso, na cozinha onde o amor é o nosso espaço. Com o mundo em silêncio, coração em festa. Você é minha missão e minha promessa.